voltamos. Hoje estou conversando com a Cris Guerra, que é escritora, comunicadora e influenciadora digital e uma voz muito importante no combate ao etarismo, ao preconceito etário. Então, Cris, você mencionou invisibilidade. Você acha que nós, mulheres e homens com 50, 60 anos, ainda somos muito invisíveis no país? Acho que sim. E mais as mulheres do que os homens. A gente não pode deixar de falar isso. É claro que eu não estou dizendo que os homens não são vítimas de etarismo, não é isso. Uhum. Mas existe essa interseccionalidade, né? Essa mistura de preconceitos. Outro dia alguém me perguntou uma coisa, me falou sobre a Erundina, quando ela se candidatou à Prefeitura de São Paulo, que muita gente ficou pensando, gente, mas e se acontecer alguma coisa, ela está muito velha? Alguém questiona outros homens que entram na política na idade dela, muitas vezes? Né? Eu acho que a gente realmente tem essa questão da invisibilidade e principalmente em relação à mulher, que a gente não pode... Meu olho feminista acordou e ele acordou tarde e agora ele não dorme mais. Então, assim, cada vez bom. mais eu reparo. Uhum. Depois eu estava assistindo, inclusive, aquela série Made, né, que está Sei. muito famosa, Uhum. e eu assisti esse fim de semana, saí devastada, o negócio mexeu muito comigo e tal. Então, a gente não pode mais fechar os olhos para isso que está ali sempre oculto, né, a questão dos corpos, né, do corpo feminino. Eu acho que existe, sim, uma propriedade do nosso corpo. Então, o envelhecimento feminino incomoda, porque a mulher não foi feita para isso, do ponto de vista, né? Mas eu acho que Cultural, né? Uhum. exatamente. Então, o que eu penso sobre a invisibilidade, de uma forma geral, como o próprio Kalash fala, e quando eu vi uma palestra dele, ele contando a história da aposentadoria, né, que foi o chanceler Bismarck, em 1881, na Alemanha, que inventou a aposentadoria para as pessoas de 60, quando a média de vida, né, a expectativa de vida era 46. Então, tinha todo um sentido. E não estou falando contra a aposentadoria como um direito, mas eu estou falando do significado simbólico disso, né? Claro. Então, velhos, desapareçam da nossa frente porque vocês não servem para nada, né? Então, acho que essa invisibilidade fala de uma inutilidade, e a gente precisa muito questionar isso. A gente chega a outras questões. Por exemplo, eu tive uma educação da minha avó, mãe da minha mãe e da minha mãe, de não poder ficar à toa. Eu me vejo muitas vezes com tempo e sem saber o que fazer com o tempo. Está errado. Por que a gente tem que ser medido sempre pela nossa produtividade? Eu acho que tem a ver com isso, né? Olha, se você não produz, se você não faz nada... E quem disse que as pessoas mais velhas, mesmo aquelas que não estão trabalhando, não produzem Não estão nada? produzindo, claro. Uma super mega contribuição, né? A gente vê isso nas artes, na música, no trabalho, inclusive, com grandes consultores, né? Hoje voluntários, inclusive, né? Botando toda a sua experiência, a sua sabedoria para ajudar o processo todo, né? O Agora, você... Alexandre da Silva, que é fisioterapeuta Ele é maravilhoso, é maravilhoso. Ele falou uma coisa outro dia, escreveu uma coisa que mexeu muito comigo, a importância dos ancestrais para a gente enxergar o nosso futuro, né? E eu, que não tenho os meus pais já há bastante tempo, e hoje meus avós todos já são falecidos, como faz falta para mim, para eu olhar para o meu futuro, como eu queria que meu pai me falasse sobre a Covid, ele como médico, eu acho que a gente precisa da segurança, dessa sabedoria dos mais velhos ali convivendo com a gente o tempo todo. O mundo é muito melhor com essa diversidade mesmo, não é papo para boi dormir, não é para inglês ver. A gente não tem que ter tolerância com a diversidade. A gente tem que entender que a diversidade é boa para todos, né? Concordo, lindo. Agora, você mencionou agora há pouco, assim, e daí meu namorado também falou, quer dizer, o fato de você ter ficado viúva não significa, isso estou falando para várias mulheres que estão nos ouvindo agora,
não significa que você desistiu do amor, muito pelo contrário, pelo Nossa, jeito. menina, Olina, fui o contrário. Eu não só não desisti, como assim, namorei igual uma louca, não tem problema nenhum com isso. Eu acho que chegou um momento que meu filho deve ter pensado, gente, a minha mãe não vai dar certo com ninguém. Que eu não desistia. E assim, achava as pessoas inadequadas, mas enfim, fui buscando, fui buscando. Hoje eu tenho um namorado, já tem quase 4 anos que a gente está junto. Então, assim, eu me vi, e inclusive estou lançando um livro sobre isso, se chama Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo, notas de viagem. Que legal! Ele é meu Já primeiro louca livro. para ler. É. Olha, vou te falar, estou feliz com ele. É meu primeiro livro de desenvolvimento pessoal e ele dá uma olhada para a minha história, ele é um fechamento de ciclo e ele é muito importante para mostrar como essa viuvez e todas as perdas que eu tive me potencializaram como pessoa, me fizeram ter mais vontade de viver. Eu nunca tive tanta vontade de viver como agora. Então ninguém Olha me só. segura, eu estou Uhum. impossível. Não, você sabe que esse recado é muito bacana também, porque tem muitas mulheres que me escrevem, falam assim: ah, então eu me separei, me divorciei, e agora eu já estou velha. Então ninguém me olha, ninguém me quer, né? E na verdade não é isso, quer dizer, é como a gente olha para si própria É, primeiro, né? Para eu a acho que gente a gente conseguir precisa. encantar o mundo também, né? Exatamente, Lina. Eu acho que, na verdade, a gente precisa combater essa invisibilidade que nós criamos para nós mesmos, né? Uhum. Porque, e aí eu posso falar que eu tenho uma certa experiência, porque como eu era muito pequena, ouvia muita crítica em casa, e eu também não era nenhum padrão de beleza, eu olhava, não me achava bonita. Na verdade, eu até acho que eu era bonita, mas eu não via beleza em mim. A Uhum. moda me ajudou muito, a escrita me ajudou muito como uma espécie de terapia, e eu acho que a roupa, né, as duas expressões, o vestir e o escrever, nunca me largaram, sempre foram muito importantes para mim. Mas Uhum. quando eu me descobri, e aí acho que a questão do blog de looks do dia tinha a ver com isso, assim, era me mostrar para a câmera. Então eu desenvolvi uma relação comigo mesma muito diferente da relação que habitualmente a gente tem. Aí eu fiquei impossível, porque realmente foi uma coisa assim, eu desisti, falei, não, ninguém vai me invisibilizar. Agora que eu me vi, todo mundo vai me ver. Eu acho importante esse movimento de nós nos fazermos vistos e vistas, sabe? Inclusive nessa questão da longevidade. Tá. Então, aí dentro desse universo da longevidade, como é que você lida com a decadência do corpo, que é natural com o envelhecimento? E eu também queria saber se em algum momento, desde que você fez, sei lá, 45, 50, se você já sentiu algum momento discriminada em função da questão da idade. Eu acho que talvez eu não tenha sentido, porque eu vivo uma situação de notoriedade, né? Pelo fato de eu ter livros, né? Então eu tenho eu sou conhecida pelas minhas palestras, sou conhecida pelos meus livros, tenho uma coluna no rádio, na Band News aqui em Belo Horizonte há muito tempo, eu faço Tá. amizade muito rápido, né? Tenho a influência digital. Então, acho que eu estou num lugar aí que não é um lugar muito comum. E talvez Tá. eu não tenha sentido tanto, né, assim, a discriminação, porque talvez as pessoas nem falem. Outro dia uma pessoa falou, por uma questão política lá, a pessoa falou comigo assim, coroa, você é uma piada. Eu fui e respondi para ela assim, querida, a gente com o tempo melhora, eu tenho fé em você. Eu respondi com muita classe, porque tem coisa que a gente não engole, né? Mas Aham. eu acho, então assim, com certeza eu devo ser discriminada sem saber, né? As Tá. pessoas Uhum. devem falar e tudo mais. E quando você fala da decadência do corpo, não é fácil mesmo, sem dúvida. A gente olha, né? A gente olha no espelho, a gente vê, a gente usa um recurso ou outro da medicina, da tecnologia, ok. Mas eu acho que com a sabedoria que vem de focar o essencial, né? Outro dia eu até coloquei uma frase que é falando da vista cansada, e parece que Gente, teve peraí, uma. peraí, que eu amei essa frase. Gente, eu ia encerrar o programa utilizando essa frase Ah, da não, então eu Cris vou deixar você Guerra. encerrar. Não, que ela colocou, já vou falar então. Ela colocou no Insta dela, gente, segue lá, porque ela tem mais de 160 mil seguidores. Ela diz o seguinte: a natureza é muito gentil. Junto com as rugas, vem a vista cansada, para a gente não reparar, focar no que importa. Ou seja,
você tem conseguido, né, Cris, focar só no que importa. Eu acho que sim, acho que ao longo do tempo eu fui ganhando essa sabedoria. Depois de focar o que não importa por tanto tempo, a gente vai aprendendo, né? Mas eu acredito que o amadurecimento nos traz isso. E envelhecer não é necessariamente amadurecer. Tá cheio de gente aí de 90 anos que tem cabeça de 15, né? Então, eu costumo dizer duas coisas. Não pensem que envelhecer é se desatualizar e não pensem que envelhecer é garantia de amadurecimento. Então, cabe a cada um de nós, enquanto a gente envelhece, continuar atualizado, vivendo no nosso tempo, né? Porque o nosso tempo é agora. Eu acredito nisso, essa coisa de falar no meu tempo era melhor, né? É um papo que faz a gente viver no passado, né? Claro. E esse amadurecimento também é uma conquista pessoal, né, Lina? Eu aprendi isso com a Patrícia Catarina, que você deveria trazer para conversar com você, porque ela trabalha em Portugal. Ela é gerontóloga, já trabalhou com um grupo de sêniors lá em Portugal, na Universidade Sênior. Foi muito legal o trabalho que ela fez. E ela que me trouxe isso, Cris. O amadurecimento não é uma coisa intrínseca ao envelhecimento. E eu pensei, é verdade. Né? Então a gente precisa entender que a gente. Por isso que eu acho que é muito difícil envelhecer. De fato, envelhecer no sentido ruim da palavra, que é enrijecer as ideias. Porque é muito mais legal viver a vida e continuar aprendendo. O meu maior exemplo de longevidade é a minha avó paterna, a vovó Juju, que morreu com 95 anos e ela estava sempre aprendendo. Ela morreu lúcida porque ela era muito sábia, muito culta e não parava de se interessar pelas coisas, né? E aí eu trago uma frase da Iris Apfel, que é aquela modelo de 100 anos, maravilhosa. Ela fala que quando a gente vai envelhecendo, a gente fica muito preocupada em continuar interessante. E a gente deveria se preocupar em continuar interessada. E eu acho que quando a gente está interessada, naturalmente a gente continua interessante, né? Então é isso, assim, o corpo vai ficando mais velho, mas a gente vai ficando muito mais interessante. Então, acho que essa combinação aí, a gente vai encontrando o equilíbrio, né? Cris, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu gostaria muito de um recado final seu sobre, inclusive, o movimento anti-aging, né? Porque, afinal de contas, a juventude não é tudo na vida, não deveríamos cultuar a juventude como tal, e até a questão da Rainha Elizabeth, que me parece acabou de ser convidada para receber um prêmio Velhinha do Ano, né? Enfim, a palavra é sua, eu queria um recado final seu sobre essas questões. Bom, primeiro que eu acho que essa coisa do anti-aging é muito engraçada, né? Eu até estou fazendo uma campanha para uma marca que usa um pouco essa terminologia anti-idade. Toda vez que eu vou falar do produto, eu me nego a falar essa palavra anti-idade, né? Porque é completamente surreal isso, anti-idade. Anti-idade é o quê? Do mesmo jeito que falar, né? Do mesmo jeito que a gente precisa falar muito sobre essa coisa do movimento para incluir o envelhecimento como doença, né, no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Então, agora a gente não comemora mais aniversário, a gente comemora que a gente ficou doente, está perto de ficar doente. É completamente... Eu acho que isso é uma distopia total, né? Eu tenho existe um shampoo maravilhoso, por sinal, que é bom para não amarelar os fios, que se chama Anti-Idade. Eu não sei o nome dele, mas eu uso e fico com raiva quando eu uso, porque chama a minha atenção, está escrito Juventude dos Fios. E eu acho que esse gancho é interessante. Gente, o meu fio não está ficando mais jovem, ele está ficando mais velho. E por isso que ele está interessante, né? Então é isso, ele também está mais sábio, ele também está mais interessante. A gente tem que parar de colocar envelhecimento no lugar do mal, e velho é mal e jovem é bom. Gordo e magro, preto e branco. Peraí, são características, né? E eu acho que talvez o caminho para tudo isso, existe uma coisa no antietarismo que nenhuma das outras lutas contra preconceito tem, que é o seguinte: todo mundo está caminhando para lá, né? Eu posso ser racista, eu como uma mulher branca, eu nunca vou ser negra. Então eu posso nunca me sensibilizar à causa antirracista, não é o meu caso, mas acontece, né? Eu estou falando didaticamente, mas acontece que eu vou ser mais velha. Então é muito fácil a gente achar que a velhice está lá longe,
Gente, ela chega num minutinho. Outro dia eu vi uma frase que dizia assim, a pessoa falando assim, nós que estamos envelhecendo, eu fico me perguntando quem não está, né? Eu acho que a gente vê o envelhecimento como se fosse um momento da vida, não existe esse momento, né? A vida é feita de transições. Então, o meu convite é a cada um pensar nessa desconstrução do etarismo que tá na nossa estrutura, como a gente cresceu achando, né, que o envelhecimento é algo ruim. Então a gente precisa destruir isso dentro de nós e entender que existem vários envelhecimentos, que quando a gente faz uma determinada idade, a gente não passa a ser um grupo de jacarés, né? A gente não vira um monstro. E entender uma coisa muito legal que cada vez mais eu percebo. Envelhecer é se tornar cada vez mais quem a gente é. Isso é maravilhoso, né? Como diz o Kalash, envelhecer é bom. Ah, que coisa boa! Envelhecer, eu também acho que é bom, e bom demais essa conversa contigo, Cris. Eu adorei Muitíssimo também, Lina. obrigada. Nossa, adorei. Viu? Vamos conversar mais, tá bom? Vamos sim. Gente, eu espero que você também tenha gostado dessa nossa conversa. A Cris Guerra é uma pessoa realmente maravilhosa. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente. Super obrigada. Até a próxima.